O problema é que não é só a gente que sabe que Deus vai nos usar a partir do momento em que a gente começar a orar. Infelizmente, o inimigo também sabe e ele vai tentar parar a gente. Mas graças a Deus que antes de cairmos nas ciladas do inimigo, o Senhor nos revela quais são os planos dele para que a gente possa não só passar por esses problemas, mas também nos prevenir em relação a eles. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Paz, gente, Bruno F aqui e hoje no segundo episódio da série Priorize o seu devocional, nós vamos falar sobre o decreto que o inimigo assina pra gente não perseverar na nossa vida de oração, fazendo com que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Mas antes da gente entrar nesse assunto, gente, eu acho que vocês devem ter percebido que eu já tô no segundo episódio da série com a mesma camiseta. É que eu tô fazendo uma propaganda, estamos falando sobre oração, então não poderia deixar passar a oportunidade de apresentar pra vocês a nossa camiseta Não Pares de Orar. É uma camiseta muito bonita que faz parte da coleção Marcas de Jesus. Vocês já viram que todo final de vídeo a gente faz uma propaganda da nossa loja, mas eu gostaria de hoje aqui interromper esse vídeo para poder te encorajar a ir lá, acessar a minha loja, verificar os nossos produtos e quem sabe adquirir uma camiseta bonita como essa. Não pares de orar. Além dessa, tem outras estampas bem bacanas lá, tem alguns e-books lá também disponíveis para você comprar, inclusive o e-book dessa mensagem, dessa série que eu estou ministrando aqui, tem lá disponível também em PDF para você adquirir. E eu espero que ao ir lá, você possa, além de adquirir algum produto, também sair abençoado com as nossas mensagens. Então, voltando para o assunto da série, gente, o inimigo, ele sabe que o Senhor nos usa a partir da nossa vida de oração. Por isso que ele vai tentar parar a nossa vida de oração a qualquer custo. Foi assim na vida de Daniel e é assim que ele vai tentar fazer com a gente também. A Bíblia diz, no capítulo 6 de Daniel, que aqueles homens que estavam com inveja dele, se você tem alguma dúvida do que eu tô falando, é só voltar no primeiro episódio da série, você vai entender o contexto. Enfim, aqueles homens que estavam com inveja dele começaram a bolar um plano para parar Daniel. Eles começaram a procurar alguma brecha na vida de Daniel que pudesse acusar ele de alguma coisa, para que ele pudesse ser preso ou quem sabe até condenado de morte. Mas depois de tanto procurar alguma coisa na vida de Daniel, eles não encontraram nada. E a única coisa que chamou a atenção deles é que Daniel orava todo dia sem parar. 3 vezes por dia Daniel subia para o seu quarto no andar de cima, nas janelas que davam para Jerusalém, ele se ajoelhava e orava ao seu Deus. Foi percebendo isso que esses homens se reuniram e disseram: não há como nós pegarmos Daniel a não ser na lei do seu próprio Deus. E se a gente pedir para o rei assinar um decreto falando que não pode orar mais para nenhum outro Deus que não seja o próprio rei? Esses homens apresentaram esse decreto para o rei e o rei, sem perceber qual era a motivação desses homens, o rei foi lá e assinou o decreto. Ele decretou que em toda a Babilônia ninguém mais poderia orar. Todo e qualquer tipo de súplica teria que ser direcionada somente ao rei. Essa é a mesma estratégia que o inimigo ainda tenta aplicar nos dias de hoje, gente. O inimigo baixou um decreto na nossa geração: não pode orar. O decreto do inimigo para nós é: não orem. Gente, pode ir pra igreja, vocês podem sair pra comer pizza, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A única coisa que vocês não podem fazer é orar. E o que a nossa geração faz? A nossa geração é exatamente assim. Nós fazemos tudo, menos oramos. Nós não oramos. Nós alimentamos qualquer tipo de prática, menos a prática da oração. O inimigo sabe que à medida em que a nossa vida com Deus se aprofunda e fica cada vez mais íntima, maior é a unção do Senhor que recai sobre nós e maior é o abastecimento de poder que nós recebemos do céu para podermos ser instrumentos nas mãos do Senhor. E é exatamente por isso que o inimigo quer nos parar. E a forma como ele encontrou de nos parar é acabando com a nossa vida de oração. Infelizmente, muitos de nós estamos submetidos a esse decreto que o inimigo baixou. Ninguém mais pode orar. E esse decreto do inimigo tem algumas exigências e são nessas exigências que nós caímos. Falando de decreto do inimigo, talvez você não esteja entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Mas e se nós trocarmos a palavra decreto por distrações? Infelizmente, muitos de nós estão envolvidos em tantas distrações que nós encontramos tempo para tudo, menos para orar. Seja distração por acúmulo de tarefas ou seja distração por entretenimento mesmo. Muita gente hoje não ora porque perde tempo com entretenimento excessivo. Gente, eu não estou dizendo aqui que nós não podemos assistir um filme ou jogar um joguinho ou fazer alguma coisa para passar o nosso tempo e ter um momento de lazer. Não é nada disso. O problema é quando todas essas coisinhas ocupam quase 100% do nosso tempo e não nos sobra tempo para fazer aquilo que é mais importante, que é a oração. É muita gente passando horas e horas na frente do celular jogando um joguinho, ou rolando o feed de notificações do TikTok ou do Instagram, ou passando horas e horas maratonando série nas plataformas de streaming, ou então em qualquer tipo de entretenimento
entretenimento que seja, é tanto tempo gasto em entretenimento excessivo que quando nós nos lembramos de orar, nós já estamos cansados, com sono, já está na hora de dormir ou já está na hora de cumprir com algum dever e obrigação que nos impede de entrar no quarto e nos dedicar ao nosso Senhor em oração. Quem sabe você é uma dessas pessoas que tem sido barradas pelo inimigo no decreto do entretenimento excessivo, hein? Você deve saber que em alguns aplicativos de redes sociais tem um medidor de tempo onde nós conseguimos ali verificar quanto tempo por dia, em média, nós estamos gastando naquela rede social. Se nós abrirmos o seu celular hoje e vermos aí quanto tempo você tem gasto por dia nas suas redes sociais, qual será o tempo que nós veremos nesse aplicativo? E se nós formos comparar o tempo que você fica nesse aplicativo com o tempo que você gasta em oração, o que será que vai ganhar e o que será que vai perder? Aonde você está depositando mais o seu tempo? Que nós possamos, a partir de hoje, gente, reavaliar as prioridades da nossa vida. Que nós possamos entender que o Senhor conta conosco para poder mudar essa geração, para poder transformar essa geração e impactar essa geração com a glória dele. Mas para ele nos usar como referenciais, assim como ele usou Daniel, nós precisamos nos dedicar à vida de oração, porque é somente ela que nos trará intimidade com o Senhor para descobrirmos quais são os planos dele, e também é somente ela que nos abastecerá de poder para que sejamos usados nas mãos dele. Um outro decreto também que está subjugando a nossa geração é o de tarefas acumuladas. Em muitos casos, as pessoas se acumulam de tantas tarefas, de tantos compromissos, elas enchem a sua agenda, lotam a sua rotina, e quando menos percebem, o dia já acabou, ela não conseguiu fazer tudo que tinha para fazer e ainda por cima não teve tempo de oração e de intimidade com o Senhor. Eu me lembro de um texto lá em Lucas, no capítulo 10, quando Jesus vai visitar duas irmãs, Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta está ocupada com muitas tarefas. E o problema é que ela não estava só ocupada com muitas tarefas, ela achava na cabeça dela que Maria deveria se levantar para ajudá-la com tantas tarefas que ela tinha e não conseguia resolver. Até que ela não aguentou mais e se dirigiu a Jesus e falou: Senhor, manda que Maria venha me ajudar. Mas a resposta de Jesus para Marta foi sensacional. Jesus disse: Marta, Marta, você está ocupada, atarefada, preocupada, distraída com tantas coisas, Marta. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O que é essa única coisa necessária que Jesus chamou de boa parte que Maria escolheu e que não seria tirada dela? É o que Maria decidiu fazer com o seu tempo. Ela decidiu se sentar aos pés de Jesus para ter um tempo a sós com ele. Que nós possamos descobrir hoje que mais importante do que qualquer tarefa que nós tenhamos, qualquer compromisso que nós possamos agendar ou qualquer coisa que nós vamos fazer, mais importante do que tudo isso é o nosso tempo a sós com o Senhor. É a boa parte que Maria escolheu, é sentar aos pés de Jesus, ouvir as palavras dele e abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante dele e nos rendermos em oração. É disso que nós precisamos. Isso é o mais importante. Então que a partir de hoje nós não sejamos mais subjugados pelo decreto do inimigo em nos fazer parar de orar. Pelo contrário, que nós possamos ter a mesma atitude que teve Daniel. Qual foi a atitude que Daniel teve? A Bíblia diz no verso 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que ele fez? Ele foi orar. Que nós possamos fazer assim como Daniel, mesmo sabendo que existe um decreto do inimigo para tentar nos fazer parar de orar, que nós possamos ser decididos em continuar alimentando e perseverando na nossa vida de oração, para que a partir disso, nosso relacionamento com o Senhor possa crescer, amadurecer e nós sejamos abastecidos com a presença e com o poder dele para poder impactar a nossa geração. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, que Deus te abençoe. Ah, você pensou que tinha acabado, né? Mas aproveita que você ainda tá aqui e me ajuda a alcançar mais pessoas com esse vídeo. Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha, manda ele nos grupos de WhatsApp, manda para aquela pessoa que você lembrou enquanto você ouvia essa mensagem. Tenho certeza que ela vai ser muito abençoada através de você. Se você tiver um tempinho também, eu gostaria de te convidar para acessar minha loja brunofstore.com.br, também as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, @brunof.store. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos materiais que tem lá. Tem muitos produtos bem bacanas, como este moletom aqui, Não Pare de Orar, bonés como esse da Cruz, tem alguns livros também que eu escrevi, alguns e-books, como esse aqui, Jesus, tudo isso é sobre ele, tem vários títulos lá para você consumir e se alimentar da palavra de Deus. Fazendo isso, você ajuda demais o nosso ministério e ajuda demais a gente a alcançar o máximo de pessoas que a gente pode, não só através das nossas mensagens, mas também através do nosso material. Aproveita para comprar para você e também para uma pessoa que você gosta. Deus abençoe, fica na paz.